Bem-vindos à cidade de São José de Caiana. O município fica localizado no Alto Sertão Paraibano. Essa região, que antes era conhecida como São José, recebeu seus primeiros habitantes no início do século passado, por volta de 1910, com a chegada do senhor Manuel Caiana. Segundo a história, Argemiro Araruna, inspirado pelo seu pai, Dezinho Araruna, que tinha adquirido parte dessas terras em 1916 e que sonhava com a fundação de um povoamento em torno de uma capela e tendo São José como padroeiro, doou um lote de terras para viabilizar a construção do que hoje conhecemos como a Paróquia São José. Essa primeira doação desencadeou outras doações em dinheiro, alimentos e animais por parte dos moradores, criando uma tradição de arrecadações para a antiga capela que perdura até os dias de hoje. A tradição é realizada todo ano no mês de março e é acompanhada da maior festa popular da cidade, a Festa de São José. Por volta de 1948, alguns moradores, dentre eles José Pereira Lima, Zé Regina, João Lopes Viana da Silva e Raimundo Lopes da Silva, adquiriram um sítio em torno do terreno doado para a capela, iniciando uma nova administração marcada pelo aumento estrutural da vila e pela luta pela emancipação política. São José pertenceu até o ano de 1962 ao município vizinho, Serra Grande, passando a condição de vila em janeiro daquele ano, com a Lei 2762, pertencendo a partir dali à cidade de Itaporanga. A emancipação política veio no ano seguinte, quando, através da Lei 3098, de 7 de novembro de 1963, São José consegue o direito de exercer a condição de município, sendo adicionada ao seu nome a palavra Caiana, em homenagem ao seu primeiro morador. A primeira eleição do município ocorreu em 30 de outubro de 1964 e foi enfatizado na época através de telegramas enviados para o governador do estado e o juiz da comarca de Itaporanga pelo prefeito Anatalício Lopes. Nesse período, alguns moradores deram início às suas longas jornadas políticas, o que influenciou no desenvolvimento do local até os dias de hoje. Como no caso do primeiro prefeito, o senhor Anatalício Lopes da Silva, que foi o maior líder político no período inicial que sucedeu à emancipação da cidade. Segundo o termo de posse dos candidatos, a primeira Câmara da cidade foi instalada em 30 de outubro de 1964. 6 homens foram eleitos para os cargos. A cidade, infelizmente, possui um retrospecto de pouquíssimas mulheres eleitas, com menos de 4% dessas vagas ocupadas pelas caianenses ao longo da sua história política. A eletricidade chegou no Caiana na segunda metade da década de 60, quando o prefeito Anatalício Lopes solicitou diretamente ao diretor do Conselho Estadual de Águas e Energia Elétrica que o município fosse incluído no Plano Estadual de Eletrificação.
Na bandeira da cidade, que foi criada em 1967, o branco-bege representa o agave e o amarelo-bege representa a flor do algodão, que foram duas grandes produções agrícolas no município, além da cana-de-açúcar, do milho e do feijão, produtos que representam sobrevivência para os moradores. Essa é a primeira casa da região feita com estrutura autoportante. Ela foi levantada na década de 60. Do outro lado da rua fica também a primeira escola da cidade, a antiga São José, hoje conhecida como Escola Isabel Lopes. A Escola São José foi inaugurada em 2 de fevereiro de 1968. O evento contou com a presença da primeira diretora escolar da cidade, Maria Joana Lúcio Lopes. Hoje, a cidade possui alguns espaços que representam grande valor para a memória coletiva dos caianenses, como é o caso do Mercado Público, inaugurado em 1975 e que exerce até hoje uma importante função social na construção do imaginário popular local. Assim como a quadra abandonada, construída nos anos 90 e que foi ponto de encontro dos mais diversos eventos nessas décadas de atividade. Atualmente, a cidade possui 5 escolas tradicionais: a própria Isabel Lopes, já citada, o Mariano Tomás, o José Pereira Filho, o Otaviano Lopes da Silva e a Amelina Alves Leite, construída no final da década passada. A demanda pela prática de esportes no perímetro urbano é suprida pelo campo e principalmente pelo ginásio, que apesar do estado atual, é fundamental para além da comunidade estudantil. Boa parte da economia é integrada pela Prefeitura Municipal. Outra parte considerável é proveniente da agricultura de subsistência, da construção civil e das tecelagens. Estruturalmente, a cidade dispõe ainda de 2 praças, a Central e a da Saúde, de 2 unidades de saúde, de uma biblioteca e de uma rádio, a São José FM. Conhecer o processo constitutivo do Caiana é essencial para entender a importância dos moradores que já se foram e os que ainda estão vivos, além da trivialidade do aprendizado sobre os espaços que exerceram função de alicerçar a memória coletiva dos caianenses.